Crianças, tudo bem? Eu sou a professora Michelen e hoje, dia 20 de maio, nós vamos para a nossa aula número 2, terceiro ano, tá? De português. O que nós vamos ver na nossa aula de hoje? Nós vamos ver um pouquinho, estudar a língua, o uso da letrinha G e da letrinha J, o uso do dicionário e vamos ver um pouquinho de biografia, ok? Iniciando a nossa aula, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula passada, tá? Que era um entender o texto. No exercício 1, na letra da canção, que palavras sugerem que as crianças, além de brincar, frequentam a escola? Lembra da musiquinha Criança Não Trabalha, que nós trabalhamos na aula passada? Então, o entender o texto era sobre essa musiquinha. E de acordo com o exercício 1, as palavras, que sugerem que crianças, além de brincar, também frequentam a escola, são essas palavrinhas aqui: lápis, caderno, merenda, crayon, giz e papel. Agora, para o exercício 2, às vezes as crianças se machucam em algumas brincadeiras, E que palavras indicam que isso acontece? Quais palavrinhas do texto indicaram que criança também, além de brincar, se machuca de vez em quando? Através da palavra mertiolate e da palavra band-aid. Agora vamos para o exercício 3. Qual é o significado da palavra botão na letra dessa canção? Lembrando que na nossa língua portuguesa, algumas palavrinhas são iguais, mas possuem outros significados diferentes, Por exemplo, a palavra manga. Eu tenho a manga da blusa e tenho a manga fruta. É a mesma palavrinha, mas com significados diferentes. Na letra da nossa música, a palavra botão se refere a futebol de mesa. Neste jogo, os botões representam os jogadores. Então, nessa musiquinha, a palavra botão está se referindo aos jogadores, ok? No exercício 4, na segunda estrofe da letra dessa canção, aparecem palavras que se referem a personagens de histórias de encantamento e também de aventuras. Que palavras são essas que nos referem a estes personagens? A palavrinha gnomo, a palavrinha sereia, a palavrinha pirata e baleia, ok? E o exercício 4, por que os autores usaram estes versos na canção? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Vamos ver? Porque esses versos fazem parte de brincadeiras infantis, ok? Essa foi a correção da nossa tarefinha. Agora, nós vamos para a aula de estudar a língua, onde eu falei que nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da letrinha G e da letrinha J. Há palavras em que as letras G e J têm o mesmo som, tá? Como na palavrinha gesto e jeito. Eu trouxe aqui para vocês algumas sílabas, com a letrinha J e com a letrinha G. O J com A, nós temos o som de já. A letrinha J com E, G. J com I, Gi. J com O, Jo. E J com U, Ju. É normal as crianças nesse início confundirem um pouquinho o uso da letrinha G e o uso da letrinha J, tá? Agora vamos ver as letrinhas G com as vogais. G com A
fica com o som de G. Eu peço para os meninos colocarem a mãozinha aqui que a gente sente a vibração. G. O G com O, Go. O G com U, Gu. Por que eu separei aqui o G e o G? Porque eles não têm o som de G e G, tá? Porque aí eu precisaria da vogal U aqui no meio. O G com E tem som de G, tá? E o G com I tem som de G, tá? Por isso que eu coloquei ela aqui um pouquinho separado para vocês fazerem essa referência, que elas possuem som diferente do G, do Go e do Gu. Por isso é muito importante nós prestarmos atenção na escrita dessas palavrinhas. Tem dúvida? Faz o uso do dicionário que nós vimos na aula passada, porque algumas podem ter o mesmo som, tá? E em outras palavrinhas possuem sons diferentes, como goiaba e jovem. O G do gato com O fica com o som de Go, não é Jo, tá? O J, jacaré, com O, tem som de Jo, tá? São diferentes do Gá, do Go e do Gu. É necessário prestar atenção. E aí no nosso material vem um exercíciozinho, trabalhando o uso da letrinha G e o uso da letrinha J, tá? Complete as palavrinhas com G ou J. Primeira palavrinha, galo, Gá. Eu coloco o G, porque se eu colocar J, vai ficar jalo, né? A outra palavrinha, agitado. Eu coloco o G, tá? A próxima palavrinha, jaca. Eu coloco o J, porque se eu colocar o G, não vai ficar jaca, vai ficar gaca, né? Depois, jogo. Jogo também é com a letrinha J, porque se eu colocar o G, vai ficar gogo, tá? Migalha, uso do G, se colocar o J, vai ficar mijalha, né? Jumento, eu coloco a letrinha J, porque se eu colocar o G, vai ficar gumento. Depois, gelado, eu coloco o G. Jararaca, eu coloco o J, porque se eu colocar o G do gato vai ficar gararaca. Canjica, com J. Guloso, se eu colocar o J vai ficar juloso. Geleia e jeito. Vocês viram, analisaram direitinho cada palavrinha sobre o uso do G e do J? Nós vamos dar continuidade sobre o livro das palavras, né? E nós estamos falando sobre o dicionário. E nós colocamos aqui a ilustração de alguns dos dicionários da nossa língua portuguesa, tá? E também veio uma atividade. Lembrando que verbete é um texto, tá? Que apresenta algumas informações sobre o significado de cada palavrinha que vem no dicionário. Essas informações, o significado de cada palavrinha no dicionário, nós chamamos de verbete. E na atividade, veio o primeiro exercício, que é o seguinte: qual é o nome dos dicionários mostrado na primeira imagem, nessa ilustração que nós colocamos? Tá fácil, né? É o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Mini Dicionário Luft e Dicionário Ilustrado de Português, onde além do significado das palavrinhas, vem também as ilustrações. 2. No dicionário, como eu falei, cada palavra aparece um verbete, que é a explicação, o significado dessa palavrinha. Como elas estão ordenadas? Lembra que nós falamos sobre ordem alfabética? Como que as palavrinhas vêm organizadas no dicionário? Elas vêm organizadas de acordo com a ordem do alfabeto, né? Nós falamos
que no dicionário as palavrinhas vêm na ordem do alfabeto, as palavrinhas com a letrinha A, com a letrinha B, com a letrinha C, com a letrinha D e assim por diante. Falamos também que se a primeira palavrinha for iguais, porque no dicionário você vai encontrar várias palavrinhas com a primeira letrinha igual, você vai fazer o uso da segunda letra. Ah, professor, e se a primeira e a segunda letra for igual? Você vai olhar a terceira letrinha e assim por diante, tá? Por isso que é importante as palavrinhas virem organizadas em ordem alfabética. Ficaria muito difícil nós procurarmos as palavrinhas no dicionário se elas vierem todas desorganizadas, sem uma ordem, não é verdade? B. Por que é importante que as palavras sejam organizadas desse modo? Nós comentamos. Para que seja possível encontrar no dicionário. Por isso que é importante essas palavrinhas seguirem essa ordem, ok? Continuando ainda na linha do livro das palavras, veio aqui um textinho chamado O Menino Aurélio. Eu vou ler com vocês. Vocês podem acompanhar a leitura, tá? O menino Aurélio tinha mania de pegar as palavras pelos pés, pelas mãos e pelas asas, e voava e caminhava com elas, nelas. No Aurélio do seu nome, achou ar e levitar. Na sua rua, namorou e descobriu os nomes das coisas, dos animais, das crianças e de tudo mais. Nadou no rio que passava no seu nome, tomou ar e bebeu o seu luar. E Aurélio ria, sentindo-se rei do elo e da magia que havia no que lia e no que ouvia, tá? Esse textinho é do Elias José. E vocês podem observar que nesse textinho apareceu algumas palavras grifadas, né? Como a palavra levitou e a palavra elo. Lembrando que o significado dessas palavrinhas vão aparecer no vocabulário, que é a parte do texto onde vem o significado das palavras. No dicionário, nós vamos encontrar levitar, que é manter-se acima do solo sem nenhum apoio, tá? E elo, que é uma ligação. Então, esse é o significado dessas duas palavrinhas. E nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia do Elias José, né? Quem é Elias José? Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, distrito do município de Guaranésia, em Minas Gerais, em 25 de agosto de 1936. Além de escritor, Elias José também foi professor de literatura e de teoria da literatura na Faculdade de Filosofia de Guaxupé, tendo atuado também como vice-diretor, diretor e coordenador do Departamento de Letras e como professor de língua portuguesa e literatura brasileira na Escola Estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre entender o texto. Nós falamos do texto Menino Aurélio. Preste atenção, as letras da palavra Aurélio. A palavra ar está dentro do nome Aurélio. Encontre letras nesse nome e combine-as para formar outras palavrinhas. Eu falo para os meus alunos na sala de aula que é um brincar de palavra puxa palavra. Como assim? Nós vamos escrever aqui o nome Aurélio. Vocês sabiam que dentro da palavrinha Aurélio dá para eu encontrar
várias letrinhas e formar várias letrinhas? Como, professora? Se eu pegar a letrinha A e a letrinha R, eu posso formar a palavrinha ar. Se eu pegar a palavrinha R, o I e o O, posso formar rio, tá? Dá para formar também elo. Se eu pegar o L, o U e o A, dá para formar a palavrinha lua. Se eu formar a palavrinha, se eu pegar a letrinha L, aproveitando aqui, ó, o U, o A, mas acrescentar a letrinha R, vai formar luar. E nós vamos ver agora que dá para formar várias palavrinhas usando apenas a palavra Aurélio. Então, quais são as palavrinhas que nós podemos formar? Olha quantas palavrinhas. Rio, ar, rua, lia, ria, rei, luar, lua, ralo, real, aro, elo, tá? Essas são algumas palavrinhas que nós podemos formar, tirando letrinhas da palavra Aurélio. No exercício 2, veio o seguinte: leia estes versos na segunda estrofe. No Aurélio do seu nome, achou ar e levitou. Levitar significa manter-se acima do solo, sem qualquer apoio. Aurélio levitou depois de encontrar ar em seu nome. Qual a ligação entre ar e levitar? Qual a ligação entre essas duas palavrinhas? Porque levitar é ficar suspenso no ar sem nenhuma sustentação. Essa é a ligação entre essas palavrinhas. Agora, no exercício 3, o menino Aurélio gostava de brincar com as palavras, era uma diversão para ele. Em sua opinião, que estrofe do poema destaca mais esse gosto? Justifique. Vamos ver aonde aparece que ele gosta? Na primeira estrofe, porque o menino voava com as palavras e caminhava com elas. Era algo prazeroso, era algo divertido, era algo que ele gostava de fazer, né? Agora, nós vamos para a parte da nossa tarefinha. Realizar as atividades da página 26 do exercício 3. E eu vou explicar para vocês a tarefinha dessa aula. A tarefinha é o seguinte: vocês vão ler as palavrinhas a seguir. Eu vou ler com vocês, depois vocês podem ler aí na casa de vocês. Diferente, dono, dominó, dicionário, data, dente, duro, dedo, dinossauro, duvidar, duplo e dama. Vocês vão ler novamente cada palavrinha e vão pintar de vermelho somente a segunda letrinha de cada palavra. Pintar de vermelho a segunda letrinha de cada palavra. Fez isso? Vamos para o exercício B. Agora, organize essas palavras em ordem alfabética. Está pedindo para levar em conta a segunda letra. Lembra da ordem do alfabeto? É seguindo a ordem das letrinhas do nosso alfabeto. Olhou a primeira letrinha, tá igual, tem palavra igual? Olha a segunda letrinha, tá? E assim por diante, a terceira e assim vai. Já no exercício da letrinha C, vocês vão pintar de azul a terceira letra das palavras daquela lista, tá? Que você acabou de organizar.
Em seguida, organize novamente as palavras em ordem alfabética, mas de acordo com a terceira letra de cada uma delas, que você pintou de azul. Essa é a nossa tarefinha, tá? Falando sobre ordem alfabética. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Bons estudos!